A todos, boa noite aos internautas da Rádio Comunitária Vida Nova, Agradecemos a todos por terem vindo. Nós vamos iniciando as atividades nossas desta noite, mas antes eu convido a todos para que façamos uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos a figura doce do nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade, por estarmos aqui esta noite reunidos, buscando entender, buscando aprender um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, através dessa doutrina maravilhosa, que tanto nos fortalece e nos ajuda na sua compreensão, no seu entendimento. Permiti, Senhor, que os teus propósitos possam vir em nosso auxílio, para encontrarmos as melhores palavras, para que nós possamos entender da melhor forma possível tudo aquilo que vamos estudar esta noite. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, nos coube hoje o tema do livro Pão Nosso, a lição número 37, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Essa lição número 37, o tema seria inútil. Essa inutilidade que Emmanuel vai trabalhar no tema desta noite é na possibilidade de muitas vezes a gente forçar determinadas pessoas a terem o mesmo entendimento que a gente tem, as mesmas convicções que a gente tem. Tudo tem um certo tempo para a gente aprender. E é nisso que Emmanuel, esta noite, procura trabalhar. As verdades, elas vêm no tempo certo, de acordo com o amadurecimento de cada um. E Emmanuel sempre começa com uma frase bíblica. A frase que Emmanuel escolheu foi: respondeu-lhes, já vou-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? É uma pergunta. Quem disse isso foi um cego de nascença. Na Bíblia está em João capítulo 9, versículo 27. Para que a gente possa entender melhor o motivo desta frase, para quem que esse cego de nascença está dizendo isso? Nós vamos conhecer um pouquinho da história que eu separei. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A gente vê aqui a pergunta dos discípulos, ela é muito oportuna. Quando a gente analisa esse texto, ele é fiel da Bíblia, é exatamente como está na Bíblia. Os discípulos perguntam: Rabi, quem pecou, este ou seus pais? Se ele já nasceu cego, ele não teria pecado se o corpo e espírito nascessem todos no mesmo momento. Para ter pecado, nós temos que ter praticado esses delitos ou essas iniquidades em outras encarnações. Porque o bebê, a partir do momento que ele nasce corpo e espírito junto, não é para ter pecado. Mas os discípulos perguntam: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Os pais seria como uma prova de ter o filho naquela situação. Vamos ver o que Jesus responde. Jesus respondeu: nem ele nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Jesus em nenhum momento
corrige o entendimento dos discípulos que fazem aquela pergunta. Não, vocês estão em erro, não é essa forma de pensar. Jesus não corrige. Jesus aceita o entendimento dos discípulos, mas diz que ele nasceu daquela forma para que se manifestassem nele as obras de Deus. Poderia ter nascido cego por problemas de débitos do passado? Poderia. Débitos espirituais que trazemos de outras encarnações. Poderia ser prova para os pais? Poderia também ser prova para os pais, que precisariam ter um filho naquela situação para eles pudessem cuidar. Mas não foi isso. Jesus diz que foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou o lodo nos olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Algumas pessoas que sabiam que aquele homem era cego e agora via, levaram-no aos fariseus, porque ele havia sido curado num dia de sábado. Então, a gente vê o absurdo do acontecimento. Isso mais ou menos 2000 anos atrás. Ninguém estava preocupado porque aquele senhor, aquele mestre, curou uma pessoa que é cego, começou a ver. Eles não estavam preocupados com isso. Estavam preocupados porque curou num dia de sábado. Olha o absurdo do entendimento das pessoas. Provavelmente a gente estava lá também, né? Porque se nós acreditamos na reencarnação e nós temos várias existências, possivelmente a gente também estava lá e talvez com esses pensamentos ou até pior. Não sabemos, né? Jesus, naquele momento que corrige que aquele defeito, aquela visão daquele pobre cego, estava fazendo um benefício para ele. E não olhou o dia, se é sábado, se é domingo, se é de semana, se é à noite, nada disso. Mas aquelas pessoas se preocupavam muito mais com a forma, né? Não, de sábado eu não posso fazer. Poderia fazer qualquer dia. Estavam muito mais preocupados com a forma do que com o acontecimento. Um absurdo. Tudo isso aqui que eu estou colocando aqui, gente, é fiel na Bíblia. É exatamente o texto que está na Bíblia para que a gente possa entender perfeitamente, tá? Os fariseus perguntaram-lhe como ele abriu-lhe as vistas. Ele explicou-lhes que Jesus havia posto lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então aquelas pessoas levaram ele até os fariseus e perguntaram para ele como que abriu as vistas. E ele explicou. Alguns fariseus diziam que este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um pecador fazer tais sinais? Então entre os fariseus já houve uma certa discórdia entre eles, né? Uns diziam: não, Jesus não é de Deus, porque como que pode um homem desse não respeitar o sábado? E outros já diziam, né? Como que pode um pecador fazer tais sinais? Como que pode alguém que não é de Deus ter tamanha proeza, né? Curar os olhos de um cego? Mas os fariseus, não acreditando que aquele homem era cego, chamaram os pais dele e perguntaram: este é o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como vê agora? Perguntem a ele, tem idade para responder. Os fariseus tornaram a perguntar e ele respondeu: já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? É aquela primeira frase daquele slide
no segundo slide nosso, né, do cego de nascença. Já vos disse como foi, por que querem ouvir de novo? O cego começou a falar bem de Jesus aos fariseus e estes replicaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram. Os fariseus da época, eles não acreditavam na reencarnação, eles acreditavam na ressurreição. E eles acreditavam também que todas as vezes que alguém nascia em pecado, é porque Deus dava essa punição. Mesmo ao bebê, à criança, para eles aquele nascimento era os dois naquele momento. Então eles não acreditavam na reencarnação e acreditavam na ressurreição. Então por isso que eles dizem: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram ele do templo. Esses mesmos fariseus que não acreditavam na reencarnação, eles viram Jesus, tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, viram a forma de Jesus viver, a forma como Jesus ensinava, os milagres que ele fazia, as curas, né? Para nós, na doutrina espírita, nós vamos falar um pouco sobre milagres também, mas para nós não existe milagre. O que existem são consequências do nosso viver, do nosso merecimento. Então, cada um de nós podemos alcançar benesses de acordo com a permissão divina. Mas as leis de Deus não são modificadas. Mas esses fariseus conviveram com Jesus, viram como Jesus procedia, via como ele falava, como que ele atuava, mas mesmo assim o perseguiram e o crucificaram. E é exatamente em cima dessa frase que Emmanuel começa a discorrer o texto no livro Pão Nosso. Emmanuel diz assim: é muito frequente a preocupação de muitos religiosos, inclusive nós, né? No sentido de transformar em amigos compulsoriamente, querer que o amigo pense da mesma forma que a gente pensa, compulsoriamente. Você tem que ser assim. Conclamando-os às suas convicções particularistas, querendo que eles sejam igual a nós. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, discutem, muito longa, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. Emmanuel termina essa frase muito importante, né? Quando ele diz assim: jogos de palavras sem uma realização sadia ou edificante. Mais importante que jogos de palavras são os nossos exemplos, são as nossas atitudes, a nossa forma de pensar e de falar. Isso é muito mais importante, porque às vezes a gente consegue convencer um amigo em cima da nossa postura, em cima daquilo que nós fazemos, em cima daquilo que nós falamos. E Emmanuel também diz assim, na última frase lá embaixo: o coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. Não tenta fazer as coisas à força, não pode ser assim. Transformar amigos compulsoriamente, com discussões religiosas que não levam a nada, para que eles pensem igual a nós. Cada um sabe o seu tempo certo e cada um sabe o caminho a ser trilhado, percorrido, para encontrar esse mesmo objetivo nosso. Então, Emmanuel está dizendo que nós não podemos agir desta forma. Nós temos que respeitar o momento de cada um. Cada um tem o seu momento. Se for nessa encarnação, vai ser outra. Mas nós não podemos forçar a nada. Continuando com Emmanuel, ele diz: é indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento. Nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. Prurido, gente, é impaciência, é querer as coisas
numa velocidade muito grande. Não, você precisa ser assim, você tem que ser assim. Cada um tem o seu tempo. Então, se nós já aprendemos alguma coisa, nós temos que deixar de lado essa pressa nossa, essa impaciência, essa grande tentação nossa. Porque muitas vezes a gente perde uma amizade por causa disso. E isso não faz parte de nós, a não ser daqueles que são ainda aprendizes. Nós não podemos ser assim. Se nós plantarmos uma semente numa areia ou em cima de uma rocha, essa semente com certeza brota logo, mas com certeza ela morre rapidamente, porque ela não tem raízes profundas, ela não vai crescer, não vai se fortalecer. Se nós apanharmos uma fruta também muito verde, com certeza ela vai apodrecer, não vai madurar, porque ela está muito verde. Assim também somos os nossos aprendizados. Quando nós sabemos alguma coisa e que alguém sabe muito menos do que nós não podemos forçar. Aquela fruta ainda não está pronta para entender essa verdade, esse aprendizado. A revelação que vem dos espíritos superiores devem ser ensinadas gradativamente. Até nós, que estamos dentro da doutrina e que temos a felicidade de aprender algo mais, ainda não estamos preparados para todas as verdades. Nós conhecemos algumas verdades, mas todas simplesmente ainda não estamos preparados. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações e nós temos muito ainda que aprender. Tem muita gente tentando interceptar as marchas, como diz aqui, né? É porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. Então tem muita gente querendo interceptar a nossa marcha, mas a gente precisa ser mais esperto e procurar sempre aprender com lógica e razão aquilo que nós estudamos. Emmanuel continua. A resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Você quer ser um discípulo sincero? A resposta daquele cego de nascença é o que nós temos que ter como modelo, como exemplo. Os fariseus, quando diz aqui arguto, é perspicaz, né, esperto. Então, aqueles fariseus espertos. Então, esse cego de nascença que deu esse exemplo, esse ensinamento, serve para cada um de nós. Não adianta ficar perdendo nosso tempo com explicações para alguém que ainda não tem condições de entender. A gente, às vezes, acaba perdendo a amizade, brigando, porque a pessoa não tem condições de entender ainda. Mas Emmanuel também diz assim: lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre. Mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Alguém no passado disse que a reencarnação não existia e que era proibido ter a reencarnação, que só a ressurreição. Porque alguém impôs uma lei dessa, as leis de Deus vão ser modificadas? De forma alguma. De forma alguma. As leis divinas continuam. Quer a gente queira, quer a gente não queira, as leis divinas, a lei divina sempre vai dar o seu seguimento. Como diz o texto, né, se alguém nos procura, querendo conversar um pouco sobre a doutrina, sobre Jesus, sobre o nosso entendimento, nós devemos sim esclarecer. Nós devemos sim conversar, mas nunca sem discutir. Não vale a pena discutir
porque cada um vai ter o seu aprendizado num momento diferente. Inútil vãs repetições, inútil ficar um falatório que não chega a nada. Emmanuel ainda diz assim: não perca, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender. Antes que lhe sobrevenham, no caminho do sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. O tempo é o melhor aliado para quem quer ensinar e para quem quer aprender. As reencarnações sucessivas também, elas nos ajudam no nosso crescimento e no nosso entendimento. Então, essas reencarnações sucessivas se incumbem desses ensinamentos. Se a gente não está conseguindo passar essa mensagem nessa encarnação, esses ensinamentos nessa encarnação, numa outra, ou pelo amor, ou pela dor, o nosso irmão ou a nossa irmã vai compreender, vai entendendo que a maneira de pensar não é aquela e é uma forma diferente. Todos nós chegaremos aos mesmos objetivos. Qual que é o objetivo? A nossa perfeição. Seja desta ou daquela religião, seja honesto ou seja o pior bandido que existe na face da terra, todos nós somos espíritos, filhos de Deus, e todos nós vamos chegar nas mesmas perfeições, no mesmo objetivo. É para isso que nós somos criados. Esse irmão que hoje peca na bandidagem, amanhã ele vai começar a pensar de uma forma diferente. E Emmanuel também diz assim: tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Então, todos nós temos muitos recursos para trabalhar e mostrar para esse nosso irmão ou irmã que os ensinamentos nossos estão corretos. E quais são esses ensinamentos? Como diz Emmanuel, nós temos 1000 recursos. As nossas condutas, as nossas palavras, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ajudar outras pessoas. Então nós temos muitos recursos que ajudam tanto a nós como aqueles que convivem conosco na sociedade, no trabalho, aqui, na rua, em qualquer lugar. E hoje nós precisamos muito dessas condutas. A gente vê muitas pessoas impacientes, muitas vezes brigando no trânsito por causa de uma buzinada. Mas paciência, para que pressa? Nós temos a vida toda, nós somos imortais. Se morrer aqui agora, vai morrer o corpo, eu e o espírito vão continuar vivendo. Para que pressa? Para que nós precisamos, muitas vezes, xingar um irmão nosso porque errou na nossa frente no trânsito? Quem de nós é perfeito? Quem de nós não erra? Todos nós erramos. Todos nós erramos. Se a gente quer que os outros tenham paciência com a gente, nós temos que ter paciência com os outros também. Essa é a vida. Quer a gente queira, quer não queira, é assim. É as nossas atitudes, é as nossas condutas, é a maneira de falar, é a maneira de pensar. Então essa lição está no livro Pão Nosso, para quem o tem, é a lição número 37. Depois, se alguém quiser dar uma lida com mais calma, seria bom, porque assim, às vezes a gente falando aqui, depois a pessoa pode encontrar outros pensamentos, né? Então, concluindo, gente, eu gostaria de dizer assim: seria inútil a gente dizer Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, se na minha vida eu não haja como filho de Deus e abra o meu coração ao amor. Adianta eu dizer que Pai é nosso, Deus é nosso Pai. Então, se Ele é nosso Pai, todos nós somos irmãos, não só os daqui, mas os que estão lá fora também são nossos irmãos. Então, adianta eu rezar a oração do Pai Nosso e dizer Pai Nosso, se eu entendo que aquele ladrão que está lá fora não é meu irmão.
Se aquele político corrupto não é meu irmão, eu jogo um monte de praga nele, um monte de praga no outro, mas ele é meu irmão, ele é filho de Deus, e eu jogo um monte de pensamentos ruins para ele. Pode ser assim. Que estais no céu. Se os meus valores são representados pelos bens materiais, os bens da terra. Coisas materiais aqui, eu não vou levar nada, nem esse corpo eu vou levar, nem esse corpo eu vou levar, nada, dinheiro, imóvel, carro, nada eu vou levar. O que eu vou levar são as coisas boas que eu faço e as coisas ruins que eu faço também, isso eu vou levar. Santificado seja o vosso nome. Se sou acomodado e não penso nas coisas celestiais. Adianta eu santificar o nome de Deus se eu só lembro dele na hora que eu preciso. Na hora que eu estou necessitado, eu lembro de Deus. Não é assim. Nós temos que pensar em Deus constantemente. Nós temos que lembrar que Deus é o nosso Pai. Essa acomodação nós temos que deixar de lado e pensar mais nas coisas celestiais. Venha a nós o vosso reino. Se busco na minha vida o supérfluo e futilidades, as coisas mais fáceis, né? Só alegria, só distração, só festas, só alegria. Nós estamos aqui para nos alegrarmos? Estamos. Mas nós não estamos aqui só para isso. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui também para nos melhorarmos, né? Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Não é bem assim, né, gente? Que seja feita a minha vontade, né? Normalmente a gente faz as orações, faz a minha vontade, eu quero isso, eu peço aquilo. Mas por que você não deu? Porque Deus é Pai, Ele sabe o que nós precisamos e o que nós necessitamos para que a gente possa crescer. Se você tem um filho que é diabético, você vai dar açúcar para ele? Você vai dar doce para ele? Você vai dar doce para ele. Assim é o nosso Pai Celestial. Dá aquilo que nós precisamos. Mas vamos ao texto, né? Se no fundo do meu coração se realizem somente os meus desejos e vontades, não a vontade de Deus, não a vontade do Pai. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se prefiro acumular riquezas e desprezo meus semelhantes que passam fome. Eu tenho o alimento, posso compartilhar, compartilhe. Ajude aqueles que estão passando necessidade, estão passando fome. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. Será que é assim? Se eu não me importo em ferir, oprimir, magoar a todos, aqueles que atravessam no meu caminho. No menor erro do meu companheiro no trânsito ou em qualquer outro lugar, eu o xingo. Eu xingo ele dos maiores impropérios, palavrões. Vou, às vezes, à briga. Eu estou sendo perdoado. Eu peço a Deus perdão das minhas ofensas e não sou capaz de ter o perdão do erro do meu amigo, a impaciência de ele errar, a calma necessária para entender que aquele lá é um ser humano, sujeito a erros, como eu também sou. E não deixas cair em tentação, mas eu sempre escolho o caminho mais fácil, e que nem sempre é o caminho de Deus. Aí eu peço a Deus, né? Deixa eu cair em tentação, não. Eu não quero cair, mas eu procuro o pior caminho, que é para mim cair. Aí eu vou pedir a Deus para não cair em tentação. Se eu procuro a porta larga, esse caminho da tentação. Livra-nos do mal, se eu próprio procuro os prazeres materiais da vida mundana. Então, se a gente não quer cair em tentação e quer livrar dos mal, a gente precisa andar nos caminhos bons. Amém. Porque sabendo das minhas mazelas, dos meus defeitos, continuo me omitindo e nada faço para me modificar. Vamos sair daqui anjos perfeitos? Não tenho essa pretensão, nem sou.
E sei que nessa encarnação não vou conseguir. Mas eu saio daqui com uma proposta de amanhã ser um pouco melhor do que hoje. E depois de amanhã ser um pouco melhor de amanhã. E hoje tentar pelo menos ter sido um pouco melhor que ontem. Essa é a nossa proposta. É a gente se melhorando a cada dia. Então busquemos os exemplos de Jesus e com certeza a oração do Pai Nosso em nossas vidas terá outro sentido. Ela é muito profunda essa oração, mas ela não pode ser rezada maquinalmente. Ela tem que ser interpretada, frase por frase, a gente interpretar ela. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos úteis. Era o que eu tinha para passar. Eu espero que todos tenham entendido. Agora nós vamos para a segunda parte da reunião. Agradecemos os internautas por estarem